Olá, caríssimos! Estamos começando mais um Moura Lacerda Cast. Eu sou Érica Amêndola, jornalista, e vamos trazer para vocês hoje mais um conteúdo muito importante para você que está pensando aí em começar, em abraçar uma carreira profissional. Nós vamos conversar com o professor Creso Peixoto, que é da Engenharia Civil da Moura Lacerda, a famosa Engenharia Civil. Tudo bem, professor? Tudo bem, Érica. Assunto muito interessante, eu diria até fascinante, porque afinal de contas, nós, que dentro do mercado laboral há muitos anos a gente tem condição de formar, fazer com que os nossos egressos eles possam atingir posições mais altas, né? E não apenas pegar um papel assinado, né? Ou seja, qualidade de fato. Mas qualidade de fato não é aquela que começa só no outdoor e termina lá, não é? Pois é, justamente. Então, o que se considera, o que a gente pode considerar como uma boa formação acadêmica? A boa formação acadêmica para você que pretenda, por exemplo, eu vou fazer engenharia civil. Por que você optou por esse campo? Porque meu pai, meu tio, eles fazem casa, né? O meu avô foi projetista, né? Qual a importância dessa informação? Essa informação, ela nos remete o que era ter um diploma de engenharia civil há mais de 30 anos. A diferença é muito grande, Érica. Por quê? Há mais de 30 anos, formar engenharia civil abria um mercado de trabalho enorme, com pouca gente formada. E o que mudou, nós podemos dizer, dos anos 90 para cá? O volume alto de escolas, mudanças que aconteceram com a LDB 96, pode ser uma sigla estranha, né? Mas foi um momento, num passado não muito distante, em que surgiram muitas escolas de engenharia civil e de outras engenharias também. E aí, o que nós passamos a ver, e de forma muito tátil, muitas escolas onde o aluno ele passa a ter uma decepção na hora que ele gradua. Afinal de contas, na formatura, que delícia, você pega o diploma, aquele famoso canudo, né? Momento incrível. Família, momento incrível. E você vai para o mercado depois. Por que o mercado não te recebe para uma parte destes? Ou te recebe mal? Ou quando muito, você melhora um pouquinho o teu salário naquilo que você está. Será que você realmente virou engenheiro civil? Virar no sentido de o que o engenheiro civil ele precisa ter, ele acabou de formar para que o mercado possa recebê-lo. Ele tem que ter uma capacidade de interação com seus pares. Mas isso não precisa de faculdade, isso é verdade. A formação em casa, né? Saber conversar, em vez de brigar com os irmãos, já está aprendendo, né? Como trabalhar no meio corporativo, onde vai trabalhar numa empresa e o pessoal de RH vai saber detectar isso. Ótimo! Já temos um ponto positivo. Só isso? Não. Ele precisa da empatia para poder trabalhar bem, ser bem recebido, vão querer ouvi-lo. Mas só isso é o suficiente? Também não. Ele precisa aí ter aquelas ações do pensamento voltado à engenharia. Então, uma palavrinha estranha, cognição, capacidade de raciocinar em engenharia. Como que se coloca isso na pessoa de um rapaz, de uma moça, que vão fazer engenharia, ou até de um senhor? Como que se faz isso? É um curso bem estruturado, onde você tenha as disciplinas básicas, matemática, física, que é aquilo que vai estar no seu dia a dia. Mas é besteira. O que eu preciso é saber fazer. Não, não é isso. A conclusão dessa abordagem, nessa pergunta, é a seguinte, que você tenha essa visão com uma boa formação básica, que depois tenha capacidade de poder interagir com os problemas de engenharia. Aí, não é um curso com poucas horas de aula, e principalmente, aquele curso que não cobra o mínimo necessário. Temos que parar de ter medo de dizer assim, não, aquela escola é uma escola que reprova. Não, a escola não está lá para reprovar. A escola não está lá para reprovar. A escola está lá para, com bons professores,
que não se mede só pelo título. Sabe aquela ideia, né? Não, temos mais doutores e mestres, isso é importante? É, mas não é suficiente. Aquele que está no mercado e que sabe usar os conhecimentos dele do mercado e passa para o alunato, né? Aí sim, com uma avaliação justa, com uma carga horária adequada, esse egresso, se formado, ele vai ter capacidade de interagir com os temas que vão colocar à sua frente. Segredo de uma boa formação. Exato. Ele não vai só ser aceito na empresa, ele vai se dar bem nessa empresa, ele vai bem na engenharia. Perfeito. Isso é uma premissa para ser um bom engenheiro. E como é que se avalia um profissional de engenharia civil recém-saído da universidade com um profissional já experiente? Érica, muito boa essa pergunta. Porque o que acontece é o seguinte, o recém-formado, que precisa ter isso que eu falei agora há pouco, cognição, capacidade de raciocinar em engenharia, não basta mostrar disciplinas para que ele atinja isso, né? Tem que ter todo um corpo no curso, carga horária suficiente, etc., bons professores de mercado. Ele estará apto para poder cumprir a sua vida de engenheiro. Mas ele é jovem. E que tal aquele que formou engenharia um bom tempo, talvez até tenha formado naqueles velhos tempos, onde ter o diploma garantia de mercado. Isso de 20, 30 anos para cá não é mais verdade. Então aquele que formou no passado, né, tem até uma expressãozinha bonita, né, que é engenheiro sênior, né? Assim não chama ele de velho, né? Não é verdade? É verdade. O que ele precisa? Ele precisa se readequar. Ele precisa conhecer novas tecnologias, cursos de pós-graduação, para poder rever aqueles conceitos básicos que talvez ele tenha esquecido e que ele possa se aprofundar com as novas tecnologias. Aí sim, ele está entrando no mercado, ou melhor, ele vai reacessar o mercado e as portas vão abrir. Ainda mais na engenharia civil, que tem tantas oportunidades. Nós estamos falando um pouco dos jovens, né, que fazem essa opção. Qual, na sua opinião, é o perfil desse novo aluno, desse novo engenheiro civil que está entrando numa universidade? Pois bem, hoje, aquele que entra em uma universidade, né, ele vem de formações que, infelizmente, estão nos mostrando um nível muito aquém, muito abaixo do mínimo necessário para se tornar não somente engenheiros, advogados, médicos. Quem não sabe das dificuldades que nós temos hoje no ensino médio e até fundamental do nosso país? São muitas. Muitas, barreiras fortíssimas. Então aí os resultados, PISA e tantos outros, o Brasil cada vez mais embaixo. Basta só falar e aparentemente reclamar? Não. É esse jovem que acessa, que ele seja e tenha um trabalho de revisão, que ele possa, tem dificuldades, até de fazer matemática básica, vamos trabalhar com isso, vamos rever isso. Tem dificuldades de física ou até de outras ciências, vamos fazer uma revisão, vamos aprofundar e vamos cobrar dele. Claro. Cobrar quer dizer reprovação. Não, volto a dizer, não é o assunto da reprovação. O assunto é da avaliação justa. Uma boa escola, uma universidade, é aquela que tem uma carga horária adequada, que tem um trabalho claro. Oferece conteúdo, Exato, tem um conteúdo efetivo, não só no papel. A sala de aula presente, o complemento com as novas tecnologias. Aí, esse, digamos, menino, essa moça, esse jovem que acessou a universidade dessa forma, né, que está acostumado com aqueles elementos que estão à sua volta, como o celular na mão. Quem não tem um celular na mão, né? Que tal vamos usar disso para você, através da informática que está ali dentro, através de rede, para você ler mais, incentivar a cultura da leitura, né? Não basta só você conhecer elementos. E que mais do que além disso? Para que ele possa interagir melhor com as pessoas e conhecer o que o mercado exige. Exatamente. O que o mercado exige desse jovem engenheiro civil? Alguns acham que conhecer planilhas, como a famosa planilha Excel, é o suficiente. Não é, não. Como eu gosto de dizer, quem vai querer te pagar um salário de engenheiro adequado, razoável para manter a sua qualidade de vida, se você está treinado a colocar dados em um programa de computador, encher uma planilha Excel? Não, você tem que saber interagir. Mais uma vez, o foco principal,
capacidade de raciocínio em engenharia. Não é qualquer um que forma isso. Se na escola pública nós temos uma barreira forte que difere de muitas escolas particulares, é importante lembrar que existe um processo de entrada que é uma peneira fina. Ou seja, aqueles poucos que já tinham uma escola de ensino médio melhor, passaram e já estão lá com essa capacidade de cognição que precisa o quê? Aprender a trabalhar isso em engenharia. As outras universidades, com os vestibulares que são abertos, quem não sabe disso? Aí nós temos que trabalhar para que ele possa começar a enxergar a engenharia, a capacidade de raciocínio, para que ele possa aí sim ter uma visão que possa levar ao mercado de trabalho e ele aí então ele passa a ter aquilo que ele não teve nem no ensino básico, que é o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, qual é o produto que eu preciso conceber. Mais uma vez, é o raciocínio. Porque não tem um programa específico de computador para isso. Certo, correto. Mas isso então vai bem além da questão do uso de um software e do cumprimento, por exemplo, de um estágio razoável, um bom estágio. Eu sou categórico em dizer, tá? Aprender software não cria engenheiro. E, no caso, a formação ampla dele, com essa visão que ele possa, inclusive, desenvolver programas, desenvolver até soluções que ele possa até amanhã pegar uma patente. Porque hoje tem tanta tecnologia com a informática aí e a robótica. Exatamente, eu ia te perguntar isso agora. Os robôs, né? É uma ameaça para a profissão? Eles podem substituir a cabeça humana, o pensamento humano? Olha, esse tema ou do engenheiro, né? Sim. O tema da robótica e da automação são fascinantes. E é o dia a dia do engenheiro. Os robôs, um aliado. Sim. Aliados, talvez até inimigos para quem não queira ver o que o mundo já está nos oferecendo. O chão de fábrica com robôs é uma realidade na nossa região também. Esse chão de fábrica, onde você via lá algumas pessoas trabalhando, hoje não tem quase ninguém. Porque o robô vai fazer aquilo que é o repetitivo. E o processo de automação, que é diferente da robotização, né? Onde você tem processos que são cada vez mais voltados a quê? Reduzir preço. É, por exemplo, o que eu posso desenvolver para o trabalho ficar mais barato? Para que eu possa produzir mais? E vai ajudar o país. Que é uma coisa tão simples, por exemplo, na área de transportes. Que tal a gente pensar em novas tecnologias, como até o transporte de ônibus entre cidades sem rodoviária? Isso parece que eu estou jogando algo. Não. Se pratica lá fora e automação, comprar uma passagem pelo celular, de repente, temos sistemas de ônibus que já estão aqui no Brasil, colidindo com leis. Aonde eu quero chegar com isso? Que o engenheiro civil, ele pode trabalhar, inclusive, na concepção de novos sistemas, com a informática na mão, aquele que gosta disso, com a robótica, porque essa robótica ela pode estar junto no auxílio para poder fazer um estudo de uma rede neural. Ô, Érica, bonita a expressão rede neural, não? Chique, bacana. É um computador treinado para poder praticamente substituir o raciocínio. Não chegamos lá ainda, mas os engenheiros bem formados não somente precisam, como eles estarão cada vez mais dentro de um sistema, volto a dizer, redes neurais para tomar decisões. E onde está a robótica aí? Bom, como eu falei, de repente, em transporte com ônibus, é o ônibus automático. Já é uma realidade. É o avião sem piloto e copiloto, que já é uma realidade. Sem e o carro. Motorista? Exato. E aquilo que alguns poderiam pensar. Mas eu preciso do carro? Preciso do engenheiro? Bom, o carro tem até uma certa descartabilidade, não? Porque hoje, depois dessa pandemia, ficamos 2 anos trabalhando em casa e produzimos bem. Até o ensino foi para essa área. Merece uma discussão muito ampla. Foge um pouco do nosso tema, né? Mas, de qualquer forma, a robotização, junto com a automação, exigem do engenheiro que cada vez mais ele raciocine. Como eu posso aprimorar isso? Como eu posso trabalhar junto de uma plataforma que é hardware, computador, né? Para tentar melhorar, mas ele é engenheiro civil, não é eletrônico. Sim, mas as variáveis para poder exigir o mínimo necessário ele pode dar. E o software
que é o programa, né? Ele certamente ele usará dos engenheiros amanhã para ir aperfeiçoando, buscar as novas licenças, aprimorar os programas. Tá vendo? Isso tudo está dentro das engenharias. Dentro das engenharias de hoje para amanhã. Não basta só pensar. Eu tenho um curso que me ensinou praticamente a trabalhar. Amanhã, esse amanhã é muito cedo, você estará desatualizado e rápido. Agora, que o mundo tal tá muito rápido. estudos que te façam abrir a cabeça? Afinal de contas, se hoje a demanda é essa, amanhã a demanda vai ser outra. Como eu posso raciocinar e interagir? Cada vez mais nós vamos vendo esse processo. E a robótica, cada vez mais, desculpe o trocadilho, roubando lugares daqueles que não viram que o estudo, não só da área de engenharia, exige o raciocínio. Aí entra a importância dos cursos de extensão, um mestrado, um doutorado, pós-graduação, constantemente. Exatamente. O tal do clássico lato sensu, que ele é importante para poder, nos bons cursos, fazer a revisão necessária e ajudar a aprofundar essa forma do raciocínio objetivo. Estranho falar isso, né? Ou seja, eu vou usar o meu raciocínio para interagir com o quê? Com elementos que estão em meio virtual, softwares, novamente, ou estão em elemento físico, robôs, grandes máquinas, né? Ou seja, tudo visando reduzir custo, mais eficiência e aquilo que também é importante, né? E a segurança do ser humano? E a qualidade de vida? E o lazer também, não é? Se hoje voltam a falar em semana de... Isso tudo vale 5, ouro 4 hoje. dias, exatamente, né? Se funciona isso, não sei. Alguns acham até que em um dado instante a gente não vai trabalhar, as máquinas vão trabalhar pela gente. Mas ainda não, né? Eu não acho que nós viremos isso, né? Ainda Porque eu não. acho que nós vamos ter muitas décadas pela frente, aonde cada vez mais a visão de raciocínio, a cognitiva, vai estar presente no curso lato sensu, para lhe aprimorar. Aquele que gosta de estudar de forma mais aprofundada um tema em particular, por isso que vem essa palavra, o tal do stricto sensu. Tem palavra estranha, né? Expressão diferente, né? Tem que ir na área acadêmica para entender um pouquinho mais, mas é simples. Eu vou pegar um tema só e vou me aprofundar bastante. Aquilo que a gente aconselha os alunos. Busca um tema que você queira estudar. Ele vai se tornar provavelmente fascinante para você. E o que vai acontecer? Você vai se tornar um mestre e de um mestre você pode se tornar um doutor naquela temática. Mas o curso de mestrado e doutoramento não é para dar aula. Não. É para enriquecer o seu diploma. A sua formação. É para a hora que, antes de conversarem com você, aí sim você tem aquilo que alguns chamariam de elementos cartoriais. Não. Na realidade, são informações que vão estar no seu currículo. E essas informações mostram o como você quer estudar, o como você quer aprofundar e como você tem uma visão voltada de hoje querendo vislumbrar o amanhã. Vislumbrar é uma palavra forte, né? Com certeza. Imaginar, mas aí que está, o bom engenheiro ele vai usar desse verbo com a propriedade dele de eu vou me aprofundar nisso e esse ato de vislumbrar vai se tornar em ato de concepção de uma solução de um determinado problema. A pós-graduação ajuda nisso. Creso, e os cursos de atualização profissional e extensão universitária? Qual a importância deles nesse cenário? Hoje, para que você estude, quando você pensa, vou fazer uma pós-graduação de 360 horas, quanto tempo que eu vou levar? Será que eu tenho esse tempo? Mas eu quero aprender um assunto em particular. Então, as escolas que tenham, por exemplo, uma carga de pequenas disciplinas, feitas, por exemplo, com 30, 36, em torno disso, horas de aula, um mês e pouco, para discutir um tema em particular. Isto é extensão universitária. Ele está formado, ele faz a extensão universitária e ele se aprofunda naquele tema. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, mas eu quero conhecer um pouquinho mais na parte que envolve a administração de sistemas de informática. Então, fazer um curso de extensão universitária com uma linguagem perfeitamente acessível ao engenheiro, mas voltada nessa área. Ou então, não, na área técnica eu já
eu já estou satisfeito, talvez eu não tenha mais o que aprender. A gente sempre tem o que aprender, mas isso ele quer ir na parte administrativa. Aquele engenheiro que ele já se sente bem tecnicamente falando e ele quer agora administrar sistemas, inclusive até posições mais altas, Correto. que são posições que a gente tem aquele clássico MBA, mas isso é muito tempo e alto custo. Que tal extensão universitária com algumas disciplinas de curta duração? Então isso faz com que você consegue se atualizar, você enxerga mais sobre vários temas, até por exemplo, eu quero estudar um tema em particular. Eu quero estudar a área de engenharia voltada à medicina. Tem também, pegar alguma disciplina nessa área, administração, informática, ou seja, a extensão universitária é pontual e ajuda a permitir um aprofundamento. Gostou? Procure outras. De repente você vai montando uma cesta de informações e você monta o seu curso de pós. Perfeito. E para quem tem o interesse na área de engenharia civil, o aluno que quer ingressar num curso, o que ele deve observar numa escola, numa faculdade, numa universidade? Você deseja selecionar uma boa escola. Falar em bom ou ruim é julgamento. Cada um julga como bem entender. Só que aqueles que têm experiência de mercado sabem que escolas que têm um carga horária menor e que normalmente têm como premissa uma facilidade na aprovação, não são escolas que vão formar bons engenheiros. Eu me sinto muito tranquilo em dizer isso. Ou seja, aquela que aprofunda na temática, com profissionais, professores, que podem aprofundar nos temas e vão cobrar o mínimo necessário, falta hora de aula, vamos atribuir mais, essas escolas vão estar realmente formando engenheiros e quem vai efetivamente julgar no sentido de abrir as portas para você são as empresas. E as empresas sabem as escolas que dão uma formação melhor. Algumas, inclusive, são muito tradicionais. Bom, engenheiros sem educação continuada não existe quase nesse mercado. Essa ideia de eu já sei e acabou, infelizmente, de novo o trocadilho, acabou. Acabou. Você tem que se aprofundar. Creso, nós gostaríamos que você dissesse alguma palavra, desse alguma palavra a quem nos ouve, a quem nos assiste e tem interesse no curso de engenharia civil. Dá um recado para essa galera. Você quer fazer um curso que te abra bastante as possibilidades de trabalho, que você possa, de repente, até trabalhar numa empresa aérea, trabalhar num hospital, trabalhar em vários setores. Que tal fazer engenharia civil? Mas não esqueça, procure um bom curso. E muitos podem dizer para você, conversem com pessoas que tenham feito outras escolas. Você vai saber escolher. Não se esqueça, o bom curso vai te cobrar hoje aquilo que você vai ganhar com facilidade amanhã. Maravilha! Gente, esse foi mais um Moura Lacerda Cast. Aguarde que logo nós voltamos com mais conteúdos para você.